A paz do Senhor, povo abençoado de Deus que vai morar na Canaã Celestial. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Genival Souza e hoje venho trazer mais um vídeo sobre o milagre de Jesus. Hoje já é o 34º milagre de Jesus. Estamos na reta final desse conteúdo sobre os milagres de Jesus. Hoje nós vamos refletirmos e analisar um pouco sobre a figueira sem fruto que está registrado no livro de São Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. Amém? Apoie nas suas Bíblias para me acompanhar juntamente nessa leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, receberão. Fala conosco, Senhor, neste dia, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Figueira sem fruto. Não vou mentir, mas quando eu estava refletindo nessa mensagem aqui, eu achava que não era milagre de Jesus, eu achava que não, mas depois eu percebi que realmente é um milagre de Jesus. Por que o milagre de Jesus? Por causa que essa figueira ela estava sem fruto e Jesus foi lá e pegou e amaldiçoou aquela figueira para que nunca mais nasça fruto. Isso é um milagre, porque tempos e tempos para ela produzirem frutos. Sabe uma árvore que produz bons frutos? Não é todos os dias, não é todos os meses, não é todas as semanas, não. Tem um período certo. Há certa árvore que produz fruto em janeiro e há certa árvore que produz fruto só em dezembro. E a árvore que produz fruto uma vez por ano e tem árvore que produz frutos de anos em anos. É a diferença entre essa figueira. Essa figueira poderia sim produzir fruto, mas Jesus amaldiçoou. Mas isso foi uma lição de fé para os discípulos e também para nós. Confesso também que lendo essa passagem, refletindo nessa passagem, percebi que a fé é algo sobrenatural, é algo extraordinário. Eu não vou mentir, mas essa passagem aqui falou muito comigo por causa que fala de fé. Às vezes nós não conseguimos ter fé e acreditar no que Deus ele pode fazer em nossas vidas. Às vezes nós ficamos tão aprisionados na mesma coisa, na plenitude da mesma vida, que parece que Deus não me tira disso, parece que Jesus me esqueceu. Mas só que na verdade Jesus ele não nos esquece de jeito nenhum. Jesus ele sempre nos amparará, sempre nos cuidará e sempre vai estar sempre ao nosso lado. Quando nós percebemos e acreditamos em fé, é algo que não existe, é algo que não se vê, é algo que nós cremos, mas não vimos. A fé é acreditar em algo que eu não vejo, é algo que ainda não existe, é algo que vai existir. Se chama de fé. Acreditamos em Deus porque Deus é o eu sou. Porque Deus não existe, Ele é o eu sou. Quando ele disse para Moisés: Moisés, quem vai adiante pode dizer para Faraó, quem está contigo é o eu sou. E não Deus que existe, não Deus que nasceu, não, é o eu sou. Deus não existe, Ele é.
Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há que possa impedir. Agindo eu, quem impedirá? Porque quando Deus ele faz, nenhum homem pode impedir. Quando Deus ele quer responder a sua oração, nenhuma pessoa vai tentar impedir. Nem Satanás vai tentar impedir. Certa vez estava acontecendo uma reunião lá no céu. Estava acontecendo uma festa no céu. Enquanto os anjos de Deus estavam reunidos diante de Deus. Enquanto apareceu Satanás. Satanás achou que Jó iria blasfemar de Deus, mas Deus foi lá e permitiu e disse. Deus disse para Jó, Jó, eu permito que você vá lá e toque dos bens de Jó, mas não toque na vida de Jó. E Satanás foi lá e matou todos os filhos de Jó. Inclusive, os animais de Jó foram todos roubados. E aconteceu que novamente aconteceu essa reunião no céu, essa festa no céu. E aconteceu que Satanás estava lá. Novamente Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, mas Deus permitiu que Satanás não tirasse a vida de Jó. E foi aí que Deus... ele falou e Satanás obedeceu a palavra de Deus. Satanás obedeceu a palavra de Deus. Por isso que está escrito no livro de São Tiago que Satanás ele crer na Bíblia que se estremece. Por isso que Satanás usou a Bíblia para enganar Jesus, mas não pôde enganar Jesus porque Jesus era o próprio Filho de Deus. Apesar de Jesus ter jejuado, apesar de Jesus ter passado 40 dias no deserto, Jesus ele estava em comunhão com o Senhor. Jesus estava no espírito de oração. Jesus estava exclusivamente em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar com uma vida de oração com o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos desvanecer no momento de oração. Jesus orou para os discípulos, Jesus orou por Pedro, porque Pedro iria desistir de orar. Pedro, ele poderia se desviar. E Jesus orou por Pedro, bem no final, no momento que Jesus seria entregue nas mãos dos pecadores, que seria crucificado, que seria morto. Mas ao terceiro dia, Jesus iria ressuscitar para nos trazer vida, para nos trazer restauração, para nos trazer mudança, para nos trazer restauração, porque Jesus é o próprio Filho de Deus, o que não nos desampara, mas que nos ampara, o que não nos deixa, mas que nunca nos larga. Jesus sempre está conosco, Jesus não desiste, Jesus está contigo, Jesus não te deixa, Jesus não te larga, Jesus te ampara, Jesus sempre está conosco. Você pode até dizer que no momento que você está vivendo é o momento que você está sem fé, mas Deus diz assim para você, que no momento que você está sem fé, você pode ter uma fé pelo menos pelo tamanho do grão de mostarda, mas basta você dizer para este monte, passa daqui para lá e o monte irá passar, porque fé é algo que eu não vejo, é acreditar em algo que eu não sinto, mas eu creio que Deus ele vai responder a minha oração, eu creio que Deus ele vai responder a minha súplica, eu creio que Deus ele vai responder o meu clamor, eu creio que Deus ele vai responder a minha oração no momento que eu estou a viver, porque Deus ele faz o impossível no momento que para mim não há necessidade, que no momento para mim não há como ser feito. Deus ele chega no momento certo, na hora certa, no tempo dele. Parece que é a continuação do vídeo passado, mas é outro vídeo. Então Deus ele pode fazer um milagre na tua vida. Basta você ter fé, acreditar em Deus, suplicar a Deus, clamar a Deus. E ele vai fazer. E ele vai fazer. E ele vai fazer. E ele vai fazer. E Deus ele vai fazer. E Jesus ele vai fazer. E Jesus, ele vai fazer. Oh, aleluia. Abençoa, Senhor. Abençoa, Jesus. E ele vai fazer. E ele vai fazer. Essa lição de fé é algo impressionante. 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 Primeiro ponto. Exemplo de fé de Jesus. Já falamos. Segundo, os discípulos ficaram assustados. Meu Deus, esses caras assustados. Por que nós ficamos assustados? Com coisas simples. Nós ficamos assustados com coisas simples. Deus, ele tem coisas maiores para fazer em nossa vida. Enquanto nós não conseguimos acreditar, não conseguimos entender. Deus tem planos para a nossa vida e nós ficamos assustados. Porque tudo na vida temos que passar por obstáculo. Para você superar um obstáculo, você precisa ter um fundamento, treinamento. Um atleta que corre, ele precisa treinar para que ele venha alcançar
e ultrapassar os seus limites de velocidade. Um jogador de futebol precisa treinar para que seja um bom jogador que faça gols. Uma pessoa que cresce profissionalmente com uma profissão de professor, para ser um grande professor, precisa estudar. Para a pessoa chegar em um momento, não digo nem momento, mas quando Ele te chama para ser pastor, Deus ele já te preparou. Deus ele te preparou. E quando você está preparado, Deus ele vai lá, pega você e capacita ainda mais. Te enche do Espírito Santo ainda mais. Faz de você uma pessoa mais crente, mais avivada. Terceiro ponto, oração. Temos que ter essa vida de oração. Enquanto vamos ser cristãos, enquanto vamos ser pessoas frágeis, fracas, frias, mornas, meu Deus é fogo. Meu Deus é chama. Deus não te chamou para você ser morno. Deus não te chamou para ser frio. Ele te chamou para você ser avivado. Deus ele te chamou para você correr, para você pregar, para testemunhar, para proclamar as virtudes do reino de Deus. Deus ele te chamou, não foi para você continuar dormindo até tarde, não. Deus ele te chamou porque ele tem um propósito na tua vida. Deus ele te chamou, você chegou até aqui este vídeo e você está ouvindo isso de Deus. Deus ele te chamou, não porque você é formoso, não porque você é bonita, não. Deus ele te chamou porque ele tem misericórdia de você. Deus levantou Davi não porque Davi era um homem segundo o coração dele, não. Porque Deus conhecia o coração de Davi. O coração de Davi, coração quebrantado. Deus escolheu Samuel para ser juiz, sacerdote e profeta. Não foi só para fazer essas coisas, não. Mas simples. Porque Deus queria falar com o povo. Deus não levantou Isaías só para profetizar, não. Mas foi para que o povo de Israel realmente aceite a palavra de Deus. Aceite as profecias de Deus. Deus não levantou José simplesmente para José governar o Egito só. Não. Deus levantou José porque viria 7 anos de fome, 7 anos de glórias, de aleluias, de bênçãos. Porque Deus levantou José foi para fazer a diferença no Egito. Deus levantou Jeremias foi para profetizar. Escolheu Jeremias no ventre da mãe dele. Deus levantou os profetas para profetizar o que é de Deus. Deus levantou o profeta Micaías para proclamar a verdade, pregar a verdade. Deus levantou os juízes, Sansão, os Jefité, Gideão. Não foi só para fazer grandes multidões, não. Foi para Deus fazer a sua vontade no meio do povo. Deus, Ele nos levanta não para nós ficarmos dormindo até tarde. Não. É para nós proclamarmos a virtude de Deus. Para nós levantarmos a nossa voz de oração, a nossa voz de súplica, a nossa voz de clamor. Orar pelo nosso irmão. Dizer para essa figueira, nunca mais dê fruto, ela nunca mais vai ter fruto. Deus nos chamou para nós buscarmos a Ele, jejuarmos, orarmos pelo nosso irmão e ele vai ser curado, orar pelo nosso vizinho e ele ser curado, orar pelo nosso familiar e ele ser curado. Deus, Ele nos chamou para fazer a diferença. Deus, Ele nos chamou para nós ser sal na terra e luz do mundo. Jesus nos chamou para salgar. Salgar aqueles que estão insosso. Como é que eu vou salgar? Pregando a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o sal, que alimenta, que traz substância, que traz gosto. A palavra de Deus. Deus nos chamou para fazer a diferença no meio das trevas. Enquanto Satanás quer acabar com nossas vidas, enquanto nós proclamamos a virtude de Deus, enquanto nós estamos ganhando almas para Cristo, enquanto nós estamos tirando pessoas que estão no inferno, trazendo para a luz,
E Satanás está ficando raivoso. É melhor que ele fique assim mesmo, porque a igreja não vai parar. A igreja vai continuar. A igreja vai sempre continuar de pé. Pode um momento dizer, pode os políticos levantarem, mas a igreja vai continuar de pé. Pode os governantes ser contra a igreja, pode tirar a Bíblia, pode fazer o que for, mas do meu coração ninguém tira. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus, é a verdade viva e eficaz, que gera transformação, que gera renovação, que pessoas que entram na igreja por causa que é mudada por causa de pastor, não, é porque Cristo é que transforma, o Espírito Santo que faz o processo na vida do coração do ser humano. É Deus que muda a história. É Jesus Cristo de Nazaré, Deus forte. Nunca perdeu batalha. Deus, ele levanta homens hoje, jovens hoje, mulheres hoje, para fazer a diferença nessa nação. Aleluia. Deus, levanta jovens, meu Pai. Levanta, meu Pai. Eu oro, Senhor, neste exato momento, Senhor, te pedindo, meu Pai, que Tu venha fazer a diferença nessa nação, Senhor. Que Tu venha avivar esta nação, Senhor. Que esta nação reconheça, meu Pai, que Tu és Deus. Que Tu, ó meu Pai, venha levantar homens, meu Pai, que venha ser contra, meu Pai, o pecado, Senhor. Que venha remover os postes da deusa Será. Que venha remover os altares de Baal, Senhor. Que venha remover, meu Pai, os deuses chamados Maloque, Deus Dagon, Senhor. Que o Senhor venha levantar homens, meu Pai, que vai ser contra, meu Pai, a esses profetas, meu Pai, mentirosos, meu Pai. Esses que proclamam mentira, meu Pai. Esses que enganam o povo, Senhor. Quero orar nesse momento, meu Pai, te pedir, meu Pai, que Tu venha fazer, meu Pai, o avivamento, meu Pai, nessa nação, Senhor, nessa cidade, meu Pai. Quero orar te pedindo, meu Pai, que Tu venha levantar jovens, meu Pai, para ficar contrário, meu Pai, ao pecado, meu Pai, para proclamar as virtudes, meu Pai, de Deus, para proclamar a verdade do Evangelho contra o pecado, Senhor. Sabemos que o pecado mata, ele destrói, meu Pai, sabemos, meu Pai. Mas nós acreditamos, Senhor, que quando nós acreditamos em Ti, meu Pai, que quando nós entregamos a nossa confiança em Ti, quando nós resolvemos confiar no alvo que é Cristo Jesus, algo importante acontece, Senhor. Acreditamos, meu Pai, que essa nação está nas Tuas mãos, Senhor. Acreditamos, meu Pai, que este Brasil, meu Pai, está nas Tuas mãos, Senhor. Acreditamos que este Brasil não vai ser acabado, Senhor, pelo aborto, meu Pai. Sabemos que essa nação não vai ser acabada, Senhor, pela ideologia de gênero, Senhor. Sabemos, meu Pai, que tudo isso pode chegar, Senhor. Mas Tu nunca vai nos deixar decepcionados. Tu nunca vai nos deixar de lado. Tu sempre nos ampara. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, esses, meu Pai, que estão assistindo este vídeo. Fortalece-os e enche-os do Teu Espírito Santo, Senhor. Era o que Tu tinha para falar neste momento, meu Pai. Graças Te dou e aleluia também, Senhor. Amém. Fique com este vídeo. Deus vos abençoe. E novas coisas está chegando. Eu creio pela fé. Amém? Ore, busque e jejune a Deus, porque Ele vai te responder. Amém? Até o próximo vídeo, galera do YouTube. Fui!